que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 41. Gênesis, capítulo 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Eis que subiam do rio 7 vacas formosas, avistas e gordas de carne, e pastavam no prado. Eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vistas e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó, depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se. Enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes o nosso sonho. E ele interpretou os nossos sonhos, a cada um ele interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou o Faraó chamar a José, e fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou das suas roupas, e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que interprete-me, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Amém? Podeis tomar assento. Estamos vivendo em dias de muitas perguntas. Isto é normal? Pode acontecer isso? O que vamos fazer? Ou por que Deus tem permitido essas coisas? Eu não tenho a resposta, mas Deus tem. O Deus que eu sirvo, Ele é a resposta para todas as perguntas dos homens. Faraó disse para José: eu tive um sonho e ninguém interpreta. José respondeu a Faraó: seus magos aprenderam a ler as estrelas e astros, porém não têm relacionamento com o Criador. Por isso, quando Ele fala, eles não ouvem. Por isso não poderão te dar resposta. Mas José disse: olha, interpretar não vem de mim, isso vem de Deus. Mas Deus te dará paz. Deus com certeza vai trazer a paz ao teu coração. Toda essa inquietação que você vive, ou que nós vivemos, Deus nos dará paz. Quando ouvirmos Deus falar, Ele nos dará paz. José, na sua aflição, ele foi sendo transformado em seu interior, se transformando em prata, em ouro. Nós somos tratados nas aflições. Quando as aflições da vida, elas vêm contra nós, nós estamos sendo tratados. E José
Todos conhecem a história desse moço. Seus irmãos lançaram ele num poço, venderam ele como escravo. Ele vai ao Egito e ali, por uma acusação da mulher do seu senhor, ele vai para o cárcere, mas ele continua sempre crescendo no meio das aflições. José nos ensina a suportar as aflições com os olhos voltados para Deus. O que José nos ensina? Mesmo nas aflições, mesmo nas injustiças, os nossos olhares têm que estar voltados para Deus. Sempre esperando em Deus. Seus lábios não proferem palavras amargas ou de maldição e nem de ressentimento. José, ele não tinha nenhuma palavra contrária nos seus lábios. Ele não tinha nenhuma palavra de maldição ou de ressentimento. Faraó conta o sonho a José, que ouviu atentamente. Ele ouviu tudo que Faraó tinha sonhado, tudo que Faraó contou a ele, ele ouviu. No versículo 25 diz assim: então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Tudo que Deus vai fazer nesses 7 anos, ele mostrou a Faraó. Muitas vezes nos perguntamos: por que as coisas não mudam para mim? Por que as coisas sempre estão da mesma maneira? Vejam a diferença de José. Ele encontra o copeiro Mor e o padeiro Mor na cadeia. E eles ali têm um sonho, ele interpreta o sonho e revela o que vai acontecer a esses dois. Então o copeiro Mor, ele procura Faraó, vendo que ninguém respondia aos seus sonhos. Ele diz: eu conheci um jovem no cárcere e ele interpretou. E ele diz: então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Das minhas ofensas eu me lembro hoje. Faraó teve misericórdia deste homem, trouxe ele de volta. Mas a primeira palavra que sai da boca deste homem é: hoje eu lembro das minhas ofensas. Tem pessoas que nunca se esquecem daqueles que ofenderam. Talvez ele estaria dizendo a Faraó: olha, eu vou te ajudar, mas eu não esqueci que um dia você me jogou no cárcere injustamente. Eu poderia deixar você na sua dúvida. E ele diz: olha, das minhas ofensas eu lembro. E quando José vem, José não tem nenhuma palavra dizendo: olha, eu fui injustamente para o cárcere, os meus irmãos fizeram isso, fizeram aquilo. Ele vai ouvir o que Faraó tem a dizer. E a palavra de José é: Deus dará resposta de paz a Faraó. Deus dará resposta. Nós temos que sempre ter uma palavra de compreensão, uma palavra de paz. Devemos tirar do nosso coração toda amargura, todo ressentimento, aprender a perdoar, aprender a liberar. Então José, ele tem muito a nos ensinar. Por isso Deus usa José. Por isso Deus prepara José para falar a Faraó e mostrar tudo o que Deus queria que Faraó soubesse que iria acontecer. José não fala da sua injustiça, das suas necessidades. José fala de Deus. Vacas e espigas boas, 7 anos de abundância. A seguir, 7 anos de muita fome. Essa foi a palavra que Deus deu a Faraó através da vida de José. Olha, por 7 anos haverá muita abundância. São 7 vacas gordas, espigas bonitas, mas haverá 7 anos de muita fome. Só quero que saibas, ó grande Faraó, que Deus está no controle e é a sua vontade estabelecida. Ele está no controle do tempo. José diz: Deus está no controle das coisas.
Então Deus está te preparando, porque Ele está no controle das coisas. José disse: eu sou apenas o mensageiro de Deus. Muitas vezes nós ficamos vaidosos, porque Deus nos dá uma palavra, ou Deus nos usa. José, ele disse: eu sou apenas o mensageiro de Deus. Quem fala é Deus. E Deus está dizendo: olha, haverá 7 anos de muita abundância, mas se prepare, porque haverá também 7 anos de muita fome. E terminando ali, José deixa ainda um conselho para Faraó. Portanto, Faraó, versículo 33, portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Previna-se agora. Olha, porque o que Deus falou vai acontecer. Muitas vezes Deus, Ele envia as mensagens, nós ouvimos, mas nós não nos prevenimos. Nós não nos preparamos. Então José diz a Faraó: previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito, porque terá que ter uma administração. Precisa se levantar um administrador para tudo isso que está acontecendo. Quando há fartura, come-se demais, gasta-se muito e não se economiza. Nós temos esse grande problema. Quando há um tempo de abundância, nós nos esquecemos que temos que administrar, que temos que nos preparar, temos que sempre ter uma reserva. Então, José está preparando Faraó, um grande governante. Ele diz: olha, se prepara, porque aquilo que Deus falou vai acontecer. A igreja hoje está muito desapercebida de tudo que Deus está ensinando, o que Deus está falando. Deus está dizendo: se preparem. Se preparem. É um tempo de administrarmos a nossa vida. É um tempo que nós estamos dizendo: não, no Brasil está tranquilo. Quando nós ouvimos falar: olha, virá um tempo de perseguição, um tempo de lutas, o que a igreja pensa? Estamos tranquilos. Aqui nunca vai acontecer isso. Eu sempre dizia em meu coração, e pensei agora esses dias: quando se imaginaria o Brasil se tornar um grande inimigo de Israel? O Brasil foi que assinou para que Israel se tornasse uma nação. Mas o Brasil agora se torna um dos maiores inimigos de Israel. Há uma preparação. Nós temos que, quando há fartura, quando está sobejando, pense que os dias maus, eles podem vir também. Se prepare, se guarde, se eduque, se prepare para enfrentar os dias maus. Mas a recompensa vem para o homem que tem o Espírito de Deus. Sempre que o homem ele tem o Espírito de Deus e ele não age com o espírito humano ou por si mesmo, ele será recompensado. Versículo 37 diz assim: e esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Acharíamos alguém como este homem, que tem o Espírito de Deus? Quando nós temos o Espírito de Deus, nós podemos servir a nação, servir a família, servir todos que estão ao nosso redor. Nós temos que ter o Espírito de Deus. Temos que estarmos preparados para ter sempre uma boa palavra, preparados para sempre dar um direcionamento. Então agora, Faraó, ouvindo o que José falou, ouvindo tudo o que iria acontecer, ele diz aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa,
e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Sempre Deus dará o escape. Ainda que estejamos em aflições, ainda que não estejamos entendendo o que está acontecendo, a palavra do Senhor diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que esteja acontecendo na tua vida, se você tem um Espírito de Deus, tenha certeza que está cooperando para algo maior e melhor. Então José, no meio da pressão, José estava sendo refinado, prata e ouro. Seu valor subiu. Sempre nós temos que esperar em Deus esse refino. Sempre temos que esperar que Deus está trabalhando. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus está nos provando e quer nos aprovar. Isaías capítulo 48, versículo 10, diz assim: eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Sabemos que a prata é refinada numa alta temperatura, no fogo. Aquele que cuida da prata, ele esquenta ali num fogo muito forte e vai tirando a borra para que a prata seja purificada. A palavra diz que: eis que eu já te purifiquei, mas não como a prata, no fogo, mas escolhi-te na fornalha da aflição. Como é que Deus sabe que nós podemos resistir? É na aflição. É quando vem o dia mau. Quando tudo está bem, é fácil louvar a Deus. Quando estamos prósperos, quando estamos com saúde, quando tudo vai normal, é fácil louvar a Deus. Mas no dia da angústia, é aí que nós somos testados. É quando parece que o mundo se volta contra nós e Deus nos esqueceu. É aí que nós somos provados. E José, ele é levado às prisões. Havia muita promessa sobre a vida de José. José é um moço que começou com sonhos. Mas a sua vida, na realidade, ela começa a se mostrar tudo às avessas dos seus sonhos. Ele sonhou que os seus irmãos se dobravam para ele, seu pai, sua mãe, todos reconheciam nele alguém muito importante. Mas o que fazem seus irmãos? Lançam ele num poço. Vendem ele como escravo. E quando ele vai para a casa de Potifar, ele era o senhor na casa de Potifar. Potifar diz a ele: tudo aqui está no seu governo, menos a minha esposa. E aquela mulher então vai tentar José. Ele rejeita. E por ele rejeitar, ele vai para a cadeia. Ele poderia começar a dizer: eu sou um injustiçado. Quantas vezes nós nos colocamos nessa posição? Onde está Deus? São as perguntas que nós estamos nos fazendo hoje. Isso que está acontecendo é normal? Pode isso? O que vamos fazer? Ou por que Deus permitiu tudo isso? Por que Deus tem permitido essas coisas? Muitas vezes nós estamos sendo provados na fornalha. Deus quer nos aprovar. Temos que passar por situações adversas, não murmurando, não lamentando, mas louvando a Deus. Deus está no controle de todas as coisas.
Então vem a recompensa agora para José. José, depois de passar por tantas dificuldades, tantos desprezos, ele agora é colocado por Faraó como o segundo homem do Egito. Ele ali vai governar, ele vai administrar. E ele poderia se envaidecer nos 7 anos de fartura. Muitas pessoas se perdem no tempo da fartura. Eu sempre digo que o grande problema da igreja não é a perseguição. O grande problema da igreja não é a miséria. O grande problema da igreja é a prosperidade. Quando prosperamos demais, nos esquecemos de Deus. Quando há muita prosperidade, eu tenho tempo para todas as coisas, menos para Deus. Eu começo a dar para Deus o que sobra. Se amanhã tiver tempo, eu vou ao culto. Se eu tiver um tempo, eu vou fazer uma oração. Se eu tiver tempo, eu farei um culto de gratidão a Deus. Se eu tiver tempo, eu farei uma oferta para o reino de Deus. A prosperidade é o maior inimigo da igreja. José, ele poderia ter se envaidecido naquela situação, mas ele sabia que ele era um administrador dos tempos ruins. Nós temos que saber que nós somos administradores para o tempo ruim. Tudo que Deus tem nos dado, nós temos que fazer o melhor. Salomão diz: olha, vá, beba o teu vinho, viva com a tua esposa, mas não se esqueça do seu Criador. Não se esqueça de Deus. Então Faraó, ele coloca José como segundo homem. Ali ele está para administrar o tempo da fartura, para que possa ter no tempo da falta. No tempo da espera, confie em Deus, sem entrar em pânico. Há momentos que nós estamos em um compasso de espera, nada acontece. Parece que nada muda. Parece que as coisas vão continuar sempre da mesma maneira. José estava lá no cárcere, mas ele cumprimentava todo mundo, ele ouvia todo mundo, ele não ficava num canto se lamentando, chorando. Tanto é que as pessoas procuravam ele para dizer: eu tive um sonho. Você consegue decifrar esse sonho? Porque sabiam que ele era um homem espiritual. Não era um homem de reclamações. Às vezes a pessoa chega para você e diz: eu estou com um problema. Aí você diz: você não sabe o meu problema. Meu problema é muito maior que o seu. Aí a pessoa conta uma desgraça maior do que aquela que ela poderia ouvir. Se a pessoa está te procurando, ouça. E dê uma palavra de fé, como José deu a Faraó. Deus te dará paz. Eu não posso, mas Deus te dará paz. Eu não tenho respostas, mas Deus tem. Então, comece a viver, aprender com José. Eu sempre digo que José é um portal. Quando nós entramos no portal chamado José, nós vamos aprender a viver no meio das aflições, no meio das injustiças. O que mais temos perguntado hoje é: até quando vai a injustiça? Será que Deus não está vendo a injustiça? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Deus está no controle de todas as coisas. Não se preocupe, Deus está no controle de todas as coisas. No tempo da espera, confie em Deus, sem entrar em pânico. Nada está acontecendo, confie em Deus. Deus dará o escape, Deus dará a saída. Deus guarda o seu povo. Quando vem o reconhecimento, agradeça a Deus. Sem orgulho e sem ressentimento. Veja a palavra diferenciada do copeiro mor para José. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Eu não me esqueci das ofensas. José
não toca no assunto. José pergunta a Faraó: qual é o teu sonho? E quando ele abre a boca, ele diz: Deus te dará paz. Deus te dará paz. Aprender o reconhecimento, agradecer a Deus, sem orgulho, sem ressentimento. Sempre a fidelidade de José a Deus, o seu pai, o tirou da escravidão para governar. Deus muda toda e qualquer situação. Nós estamos sendo testados, não como a prata, mas na fornalha da aflição. Há momentos de angústia, há momentos de aflição, mas Deus está no controle. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, gosto muito de falar sobre Ana. Ana era uma pessoa que aprendeu, ou foi ensinada por Eli, a vencer a irritação. Ela ia ao templo, e havia uma rival que a irritava. E ela buscava a face do Senhor. Ela queria mudança naquela situação. E ela jejuava, ela orava. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 6, diz assim: e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E ela ia ao templo, e ela fazia orações, ela jejuava. No versículo 11 diz assim: e fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizera. A palavra de Eli: vai em paz. Homem nenhum poderá resolver o teu problema. Mas a palavra de Deus, a confiança de um homem de Deus, vai te dar direcionamento. Vá em paz. Deus concederá a tua petição. O Senhor te dará paz, ó Faraó. O que deve sair da boca de um cristão? Palavra de paz. Palavra de paz. O que nós não devemos permitir nos nossos lábios? Amargura, ressentimento, mágoa, ódio, rancor. Isso não nos pertence. Se nós esperamos em Deus, a nossa palavra tem: Deus proverá. Deus irá resolver essa situação. Deus irá nos dar sabedoria. Deus vai nos dar direcionamento. Então Eli, ao falar com ela, diz: olha, vá em paz. Deus vai conceder tudo aquilo que você está buscando. Quem era Ana? Essa mulher ia e ela estava amargurada. Ela confessa: eu sou uma mulher amargurada. Eu sou uma mulher que, pela irritação, eu sou amargurada. Talvez os seus lábios reclamassem, talvez os seus lábios, ao se irritar com a rival, amaldiçoasse. Mas Eli diz: vá em paz, o Deus de Israel te conceda
a petição que lhe fizestes. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Ao ouvir uma palavra de paz, nós temos que alimentar a nossa alma, confiar na palavra. O seu semblante já não era triste. A primeira coisa que nós devemos nos preocupar: como está o meu semblante? Decaído, triste, amargurado? Se olha no espelho. Veja como está o seu semblante. Se é de angústia, se é de tristeza, de desesperança, de irritação. Muitas vezes nós pensamos que orar é jejuar, muitas vezes é buscar em Deus resultado a qualquer preço. Entender que Deus fala e nós vamos ouvir a palavra de Deus. Então sempre Deus nos dará uma resposta. Deus tem 3 respostas a nos dar: sim, não e espera. No tempo da espera, não fique em aflição. Deus pode dizer: não, isso eu não vou te dar. Porque Deus sabe melhor do que nós o que é bom para nós. A minha oração tem sido: Senhor, me dê aquilo que é bom. Muitas coisas que a gente pede não é bom para nós, e Deus sabe que não é bom. Muitas vezes Deus até concede, porque insistimos tanto. Comece a orar: Senhor, me dê o melhor, faça o melhor. Tu sabes todas as coisas, tu sabes o que eu não sei. Cuidado com a língua, com a altivez, com a arrogância. Deus de conhecimento, de obras, Ele nos pesa na balança. Deus, Ele pode nos pesar na balança. Capítulo 2. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por Ele são as obras pesadas em balanças. Ana agora, no cântico da vitória, ela recebendo a bênção de Deus. Nós temos que orar quando pedimos, mas não nos esquecer quando recebemos. Estamos entrando no ano da gratidão. Em tudo, dai graças a Deus. Em tudo, dai graças a Deus. Se você ainda está no tempo da aflição, agradeça a Deus. Porque Ele está te provando para provar. Não entre na tua boca. Ana, ao receber um direcionamento do sacerdote, ela volta para a sua casa. E diz a palavra: não era mais triste. Não saiu mais com tristeza. A tristeza, ela nos joga para baixo. A palavra do Senhor diz que diante de Deus, até a tristeza salta de alegria. Quando nós chegamos à casa de Deus, toda tristeza, toda angústia tem que cair por terra. Porque o nosso Deus é alegria, Ele é esperança, Ele é a nossa força, Ele é o nosso rochedo. Confia no Senhor. Então Ana, ela se encontra com Eli, uma mulher derrubada, uma mulher angustiada, uma mulher triste, mas ao ouvir uma simples palavra, o Deus de Israel vai conceder tudo o que você está buscando. A confiança, porque quem falou tinha um peso, era um sacerdote.
e da sua boca sair uma palavra de bênção. Deus usa os sacerdotes para trazer bênção. Eu recebi uma palavra, muito pequeno ainda, do meu pai. Meu pai era um pedreiro, 8 filhos, um homem muito inteligente. Ele reuniu os filhos em um tempo de aflição, um tempo de muita angústia do país, onde meus irmãos foram todos dispensados dos seus trabalhos. Meus irmãos mais velhos, eu apenas com uns 8, 9 anos, minha irmã também. E meu pai nos reúne e diz assim: vocês não vão trabalhar mais para ninguém. Vocês serão donos de empresa. Eu tinha 8 anos. E como meu pai tinha autoridade, eu disse: eu quero. Porque quem estava falando era um homem que tinha autoridade. Ele era o meu pai. Eu não sei o que é trabalhar para os outros. Não sei. Desde os meus 9 anos, começamos a empresa, crescemos. Deixei as empresas para ser pastor. Hoje meu patrão é o Senhor. Não sei o que é trabalhar para os outros, por causa da palavra de uma autoridade. Quando você vem e tem uma autoridade espiritual, não duvide da palavra espiritual. Faraó, apesar de ser o grande líder da nação, ele viu em José que ele tinha o Espírito de Deus. Faraó conhecia muitos deuses, mais de 300. Mas ele disse: este jovem tem o Espírito de Deus. E ouviu o que José falou, e fez o que José falou. E José aconselhou ele e disse: procure alguém para administrar. Ele estava falando com um encarcerado. Ele estava falando com alguém que tinha saído da prisão naquele dia. Faraó olha para os seus servos e diz: quem será o melhor administrador, a não ser este jovem que tem o Espírito de Deus? Não importa a situação que você está, Deus está no controle. Nunca se dê por vencido. Essa situação não muda. Muda. Confie em Deus. No tempo da espera, confie em Deus, sem entrar em pânico, sem murmurar, sem se voltar contra ninguém. Ana aprendeu isso. Versículo 20 diz, do primeiro capítulo: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Porque ela recebeu, porque ela pediu. Eu já orei. Ore de novo. Peça de novo. Jesus nos ensina a persistir quando a porta está fechada. A porta está fechada, bate de novo. Peça de novo, até que abra. Jesus conta uma parábola de uma mulher que tinha uma causa na justiça. E ela procura um juiz mau, ímpio. E ela vai à casa do juiz e dizia: faça-me justiça. O juiz dizia: vai embora, mulher, que tenho eu contigo. Mas ela todos os dias ia à porta do juiz. Até que um dia ele falou assim: eu vou atender essa mulher para que ela pare de me incomodar. E atendeu a mulher. E Jesus, ensinando, disse na parábola: e vós, que pedis ao justo juiz, será que ele não fará aquilo que você pede? E ele diz: bata na porta até que abra. Continue orando, continue crendo. Toda situação, ela muda. Toda situação, ela muda. Deus muda toda e qualquer situação. Então Ana, ela ora para pedir a Deus: me dá um filho. E o filho é resposta do Senhor. Porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor.
Ela pediu, ela orou, recebeu. No capítulo 2 ela começa então agora o agradecimento. Algo que nós não podemos esquecer. Muitas pessoas recebem milagres e se esquecem. Muitas pessoas recebem bênção de Deus e se esquecem. Então Ana disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas em balança. Versículo 7 diz: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Não é pela força humana, não é pela sabedoria humana. Os adivinhadores de Faraó eram homens sábios, conhecedores dos astros, conhecedores do tempo, mas não tinham o Espírito de Deus. Não é a sabedoria humana, é o Espírito de Deus. Não é o conhecimento humano, mas é o Espírito de Deus. Então a palavra, ela nos traz a buscar a Deus, confiar em Deus. Muitas vezes nós pensamos que é um muito orar, é um muito fazer, é um muito jejum. Converse com Deus. Eu aprendi que Deus, Ele caminha com a gente. Ele está em todo momento com a gente. Eu sempre vejo, nos meus dias difíceis, Deus se sentando ao meu lado, em figura, e a gente conversa. Às vezes nós achamos que vamos encontrar Deus numa religiosidade. Deus está dentro de nós. Ele nos ouve. E nós temos que aprender a falar com Ele. Esses dias eu conversava com um jovem, ele dizia: mas eu não sei orar. Ele estava falando sobre uma necessidade, seu filho estava no hospital, uma enfermidade que os médicos não estavam conseguindo decifrar. E ele veio conversar e eu disse: fale com Deus. Ele disse: eu não sei orar. E eu perguntei: você não está falando comigo? Ele disse: estou. Assim nós falamos com Deus. Mostre a Ele a sua necessidade. Mostre a Ele a sua angústia. Pede a Ele que tenha misericórdia. Peça que perdoe as suas falhas. Falar com Deus, orar, é falar com Deus. É conversar com Deus. E Ele ouve o nosso falar. Abra a tua Bíblia, Isaías capítulo 58, diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça, e não deixa o direito do seu Deus. Pergunto-me pelos direitos da justiça, e tem prazer em chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o sabes? Eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferires com punho iníquo, não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria,
que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza, chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Muitas vezes nós vamos na religiosidade. Eu vou me vestir de saco. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E Deus pergunta ao seu povo: esse jejum que vocês estão fazendo é para mim? Será que é para mim mesmo? Ou é para mostrar para os outros que vocês são religiosos? Ou é para mostrar para os outros que vocês estão numa guerra espiritual? Jesus diz assim: fecha-te no teu quarto e em segredo fala com o Pai. Tem orações que é no íntimo, em segredo. As tuas necessidades é no íntimo. Fale com Deus. Fala com Deus. Entra no teu quarto, feche a porta. Não fique contando para o vizinho, não fique contando para não sei quem. Às vezes nós estamos passando uma necessidade, a primeira coisa que saímos é falando para todo mundo. Tem pessoas que vão rir, tem pessoas que vão gostar que você está passando dificuldades. O único que vai te atender é Deus. Fale com Ele em segredo. Deus aqui, Ele diz: o falso e o verdadeiro jejum. Deus, através de Isaías, está ensinando o povo. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás a Ele, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender de dedo e o falar iniquamente. Se parar de apontar defeitos. Porque muitas vezes um casamento não se conserta. A mulher acusa o marido acusa a esposa. Dedo. Quando nós aprendemos que num relacionamento que não vai indo bem, os dois estão errados. Precisamos sentar, conversar e mudar. Então a palavra, ela diz: então clamarás ao Senhor, te responderá. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, por o outro debaixo de rédeas. Deus é livre. Ensina a pessoa a amar a Deus, amando a Deus. A igreja muitas vezes quer colocar muitas regras. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Deus não é religiosidade. Deus é relacionamento. Nós temos que nos relacionar com Deus, conhecer Deus. E se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, fartará a tua alma em lugares secos. Aquele que confia em Deus, de nada tem falta.
O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Fartará a tua alma. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. Fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Rios de água viva saem de dentro daqueles que têm o Espírito de Deus. José e Ana são ensinamentos. O mundo quer nos irritar. O adversário quer nos irritar. Mas confie em Deus. Espere em Deus. Não entre em pânico no dia da espera. Parece que Deus está demorando. Deus nunca chega atrasado. Sempre chega no momento certo. Ele confia em Deus. Espera em Deus. Versículo 12 diz assim: e os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantará os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Restaurador. O inimigo entrou. Você é chamado para restaurar. Se posicione. Não permita nenhuma palavra contrária nos seus lábios. Nenhuma palavra de maldição. Nenhuma palavra de murmuração. José e Ana nos ensina a viver em dias difíceis. Em dias que parecem que nada vai acontecer. Abra a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Diz assim a palavra: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, por meia hora. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos. Diga: as nossas orações estão sendo recolhidas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. As orações dos santos, a súplica por justiça, elas são ouvidas. Resposta de oração. Não ache que a sua oração, ela não tem um peso. A sua oração está sendo recolhida. As orações dos santos estão sendo recolhidas. Capítulo 9, versículo 4 diz assim, de Apocalipse: foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Há uma ordem para os anjos saírem e haverá uma grande destruição. Só não pode tocar quem tem na sua testa o selo de Deus. A igreja está muito preocupada com a marca da besta. Tudo que você vai falar hoje, mas a marca da besta, será que esse é o anticristo? Será que fulano é o anticristo? A grande preocupação da igreja é saber, você tem a marca de Deus? Praga alguma chegará na tua tenda, se você tem a marca de Deus. Praga alguma entrará na tua casa, se você tem nas vergas das portas o sangue do Cordeiro. A igreja está preocupada com coisas que não deveria se preocupar. Querer saber quem é o anticristo, querer saber como vai acontecer.
A grande preocupação da igreja tem que ser esta: será que eu tenho na minha testa a marca, o selo de Deus? Essa é a preocupação. Não é a preocupação o que tiver que vir virá, e não tardará. Mas esteja preparado, porque Jesus vai voltar, está voltando. Esteja preparado, não só para as coisas materiais, mas para as coisas espirituais. Não há um moço, não há um jovem como este, que tenha o Espírito de Deus. O mundo tem que olhar para a igreja e reconhecer que aqueles que servem a Deus têm o Espírito de Deus. E tem a marca na sua testa, a marca do selo de Deus. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Que nesta manhã nós possamos entender que palavras contrárias, palavras de maldições, que o jejum religioso, uma vida religiosa, de religiosidade, não nos leva a nada. Nós temos que ter intimidade com Deus. Ouvir Deus. Não é a sabedoria humana, mas é o Espírito de Deus. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com o Senhor nesta manhã. O selo de Deus é a proteção divina. É aos que pertencem a Deus, os que são selados por Deus, aqueles que representam o reino de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz assim: em quem também vos estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando você ouviu a voz do evangelho, quando você creu em Jesus Cristo, você está selado com o Espírito Santo de Deus. Aprenda a vencer o dia da aflição. Aprenda a vencer o dia da irritação. Não deixe sair da sua boca nenhuma palavra contrária, nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra de mágoa ou de ressentimento. Permita a Deus curar a tua alma. E confia no Senhor, Ele tudo fará. Senhor meu Pai, estamos aqui nesta manhã, Senhor, prontos a ouvir a tua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo, ele entre em nosso coração e faça morada. Damos crédito à tua palavra. Não tememos aquilo que o mundo está temendo, porque nós temos a marca de Deus. Nós somos separados, escolhidos, e sabemos, Senhor, que tudo isso que está acontecendo, nós temos uma resposta. Deus te dará paz. No meio do caos, Deus te dá paz. Receba paz em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?